A União Soviética chocou o mundo. Era 1957. Sputnik, uma pequena esfera de metal, viajou para o desconhecido. Tornou-se o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Era o início da era espacial. Uma nova era de competição havia começado. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam presos em uma rivalidade acirrada. Era a Guerra Fria. Ambas as superpotências ansiavam por conquistar o cosmos. Os riscos eram incrivelmente altos. Cada lançamento bem-sucedido era uma demonstração de destreza tecnológica. Era uma vitória de propaganda. O mundo assistia, cativado pelo drama que se desenrolava acima. Cada lançamento trazia novas possibilidades e novas ansiedades. Essa nova tecnologia levaria à paz ou à destruição? O futuro era incerto. A Guerra Fria foi uma época de grande tensão e desconfiança. Os dois lados agiam em segredo, suas verdadeiras intenções envoltas em um véu de paranoia. A espionagem era desenfreada. Cada nação buscava qualquer vantagem, qualquer informação que pudesse lhe dar uma vantagem. A corrida espacial se tornou o palco final para este jogo de alto risco. A União Soviética, sob um manto de sigilo, perseguia objetivos ambiciosos no espaço. Seus sucessos, como o histórico primeiro voo espacial humano de Yuri Gagarin, foram celebrados com grande alarde. No entanto, suas falhas permaneceram ocultas, enterradas nas entranhas do Kremlin. O governo soviético estava determinado a manter a imagem de uma força imparável. Contratempos e tragédias não faziam parte da narrativa. Os primórdios do programa espacial soviético foram uma história de triunfos e tragédias. A cada missão bem-sucedida, sussurros de desastres circulavam entre aqueles que ousavam escutar. Rumores persistiam sobre cosmonautas perdidos na imensidão do espaço, seus destinos desconhecidos para o mundo. Esses sussurros eram frequentemente descartados como propaganda ocidental, tentativas de desacreditar as conquistas soviéticas. A verdade, no entanto, era muito mais complexa. As histórias desses cosmonautas perdidos eram mais do que apenas rumores. Elas se baseavam em uma realidade onde riscos eram assumidos e vidas eram perdidas na busca pelo progresso. Estes foram os custos ocultos da corrida espacial, sacrifícios feitos em nome do orgulho nacional e do avanço científico. Uma dessas histórias fala de uma missão que deu terrivelmente errado. No início dos anos 1960, antes do celebrado voo de Yuri Gagarin, os soviéticos estavam determinados a atingir um marco importante: colocar um homem no espaço. Um jovem cosmonauta, cujo nome permanece um segredo cuidadosamente guardado, foi escolhido para esta missão ousada. Ele era um piloto habilidoso, ferozmente patriota e disposto a arriscar tudo pela glória de sua nação. O lançamento, envolto em segredo, parecia correr conforme o planejado. O cosmonauta, comunicando-se com o controle de solo, relatou uma decolagem e entrada bem-sucedidas na órbita da Terra. Então, silêncio. O impensável havia acontecido. A missão havia dado errado e o cosmonauta estava preso no espaço, sua cápsula se afastando cada vez mais da Terra. Seção 5. Sussurros do vazio. O mundo comemorou Yuri Gagarin como o primeiro homem no espaço, sem saber da tragédia que havia ocorrido apenas algumas semanas antes. O governo soviético, determinado a manter a fachada de seu sucesso, suprimiu todas as informações sobre a missão fracassada. O cosmonauta perdido tornou-se uma não-entidade, seu sacrifício apagado dos registros oficiais. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona. Nos anos que se seguiram à suposta missão, histórias estranhas começaram a circular. Operadores de rádio amadores afirmavam ter interceptado sinais de socorro fracos, pedidos de ajuda distorcidos originados da órbita da Terra. Essas transmissões,
frequentemente descartadas como boatos ou interpretações errôneas, indicavam um lado mais sombrio do programa espacial soviético. Seção 6. Os irmãos Judica Cordiglia. Escutando as estrelas. Achille e Giovanni Battista. Judica Cordiglia acreditavam na existência de cosmonautas perdidos. Eles ganharam notoriedade por interceptar sinais de rádio de espaçonaves em órbita. Em 1961, gravaram algo extraordinário. Um sinal SOS fraco, mas inconfundível. A voz de uma mulher implorava por ajuda. Os irmãos divulgaram suas gravações para o mundo. Seção 7. Um legado de silêncio. As gravações causaram sensação. O mundo ouviu horrorizado enquanto a voz da cosmonauta, cheia de medo e resignação, relatava sua situação. O governo soviético, no entanto, permaneceu em silêncio, recusando-se a reconhecer a autenticidade das gravações. A história oficial permaneceu inalterada. Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço, e qualquer sugestão em contrário era propaganda ocidental. O mundo, faminto por qualquer notícia da última fronteira, lutou com as implicações das gravações. A história da cosmonauta perdida, alimentada pelas gravações de Judica Cordiglia e outras evidências anedóticas, tornou-se um lembrete arrepiante do custo humano da corrida espacial. Forçou o mundo a confrontar a possibilidade de que outras tragédias, outros sacrifícios silenciosos, pudessem estar escondidos sob o verniz do sucesso soviético. Seção 8. As perguntas sem resposta. Até hoje, o verdadeiro destino dos cosmonautas perdidos permanece um mistério. O governo soviético nunca reconheceu oficialmente essas missões fracassadas. A evidência nos sussurra do passado. As gravações de Judica Cordiglia pintam um quadro de coragem e tragédia. Esses cosmonautas foram verdadeiros pioneiros. Ou vítimas de um sistema que valorizava o sigilo acima da vida humana? A história dos cosmonautas perdidos serve como um conto de advertência. O progresso tem um custo e a busca pela grandeza pode ser perigosa. Devemos lembrar daqueles que ousaram sonhar em alcançar as estrelas e daqueles que nunca retornaram.